Meus amados irmãos, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estava aqui a meditar um pouco na palavra, né? E o Senhor, Ele falava comigo grandemente através da sua palavra. Certa feita, Jesus, depois de realizar um grande milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus agora ele vai despedir a multidão, vai subir o monte, né? Antes dele subir o monte, ele pede para que os seus discípulos entrem no barco e atravessem para o outro lado. Que ele ia subir o monte, né? Ele ia despedir a multidão, ele ia subir o monte para orar ao Pai. O texto diz que quando os discípulos estão navegando para o outro lado, o texto diz que se levanta uma tempestade e o vento era contrário. O que me chama a atenção é que os discípulos estavam tentando chegar no outro lado, mas se levantou uma tempestade e soprou um vento contrário sobre aquela embarcação, sobre aquela travessia. Os discípulos estavam cansados de tanto remar. Os discípulos estavam cansados de tanto tentar sair do lugar. Porque quanto mais eles remavam para sair do lugar, mais um vento contrário lhe jogava para trás. Quanto mais eles tentavam ir adiante, mais o vento contrário jogava ele para trás. Eles para trás. Entenda que os discípulos estavam fadigados, cansados. Os discípulos estavam preocupados com a situação, porque eles queriam chegar do outro lado. A ordem de Jesus foi para que eles chegassem do outro lado. Mas houve um impedimento no meio dessa travessia. Uma tempestade se levanta, um vento contrário sopra. E nós sabemos que tudo que é de contrário não é a favor. Tudo que é de contrário não faz a gente progredir, não faz a gente avançar, não faz a gente chegar. Tudo que é de contrário vem para retardar, vem para parar, vem para aniquilar. Então veja, os discípulos estavam no barco, o vento contrário estava soprando. Os discípulos estavam remando para tentar sair do lugar, mas não conseguia. Quanto mais eles remavam, mais eles se cansavam. Jesus estava no monte, observando a situação que os discípulos estavam passando. Jesus estava no monte observando que os discípulos estavam cansados. Jesus estava no monte observando que os discípulos estavam querendo chegar no outro lado, mas a tempestade e o vento impedia que eles saíssem do lugar, impedia que eles progredissem diante daquilo que foi prometido para as vossas vidas. Jesus, quando ele desce do monte, o texto diz que ele desce na quarta vigília da noite. A quarta vigília da noite se processava entre as 3 às 6 horas da manhã. Então Jesus ele sobe o monte ao finalzinho da tarde. Mas Jesus só vai descer do monte às 3 horas da manhã. Os discípulos estavam fadigados, cansados. Os discípulos estavam passando por uma situação difícil, por uma dificuldade. Os discípulos estavam com seus corações temerosos, com medo que aquela tempestade viesse a afundar a embarcação, com medo que aquela tempestade não viesse deixar que eles chegassem aonde Jesus pediu e projetou para que eles pudessem chegar. E Jesus estava vendo tudo isso, mas Jesus estava em silêncio. O silêncio de Jesus só é quebrado às 3 horas da manhã, quando ele desce do monte para ir em direção aos seus discípulos. Jesus conhecia a situação dos discípulos, mas Jesus estava em silêncio. Jesus conhecia que os discípulos estavam cansados diante daquela tempestade, mas ele estava em silêncio. Jesus conhecia que os discípulos estavam passando por uma dificuldade muito grande, mas ele estava em silêncio. Entenda uma coisa, o silêncio de Deus, para mim e para a tua vida, não é sinal
que nós vamos ser derrotados. Não é sinal que a tempestade vai nos vencer. Não é sinal que a dificuldade vai nos fazer parar. O silêncio de Deus para mim e para a tua vida, ele é pedagógico. Ele vem trazendo ensinamento. Jesus só desce no tempo certo. Jesus só desce na hora certa. E o tempo certo e a hora certa que Jesus desceu foi quando os discípulos já estavam sobre os seus limites humanos. Quando os seus discípulos já estavam cansados, fadigados, já não sabia mais o que fazer, já não sabia mais o que é que ia acontecer no meio daquela tempestade, é nesse momento que Jesus desce para ir ao encontro dos discípulos, para ir socorrer os discípulos, para mudar a história daquela tempestade, para mudar o contexto daquela situação. Entenda uma coisa, o tempo de Jesus descer do monte para chegar sobre essa situação vai chegar. O tempo de Jesus descer do monte para te socorrer, para trazer resposta, para trazer o milagre e a providência para essa tempestade, vai chegar. Agora aguarda o tempo de Jesus para a tua vida. Os discípulos passaram aquele tempo todo no meio daquele mar, enfrentando aquela tempestade, enfrentando aquele vento contrário, fadigados, cansados de tanto tentar sair do lugar, mas não conseguia. Mas quando Jesus desce para fazer o milagre. Jesus desce para operar o sobrenatural sobre a vida dos discípulos. Jesus desce para fazer o barco sair do lugar. Jesus desce para cumprir com a sua palavra, porque o destino dos discípulos não era no meio do mar, o destino dos discípulos era no outro lado. Então Jesus desce para cumprir com a sua palavra. Entenda uma coisa, Jesus vai descer do monte para cumprir com a sua palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre o teu ministério. Alguém está olhando para essa tempestade e está dizendo, vai morrer dentro dela, não vai conseguir sair, não vai conseguir chegar do outro lado. Jesus desce do monte para te dar vitória. Jesus desce do monte para mudar a situação. Jesus desce do monte para fazer você chegar aonde ele projetou e já determinou que você ia ter que chegar. Então receba essa palavra nesta tarde. Você não vai morrer no meio dessa tempestade. Esse vento contrário não vai impedir as promessas de Deus para a tua vida. Este vento contrário não vai te jogar para trás. Tem um tempo determinado para você sair do lugar. Tem um tempo determinado para você chegar aonde Jesus projetou que você chegasse. Espera o tempo de Deus, porque o tempo de Deus é o tempo do milagre. O tempo de Deus é o tempo das portas abertas. O tempo de Deus é o tempo da restauração, da cura, de mudança de vida, de mudança de história. Jesus está descendo do monte para vir te socorrer. Jesus está descendo do monte para operar o milagre. Jesus está descendo do monte para fazer você chegar aonde ele disse que você ia ter que chegar. Que Deus abençoe em nome de Jesus.